Quando o frio cortante chegou, pensei que ia morrer naquela inundação repentina, e mesmo sendo uma especialista moderna em agricultura, a natureza ainda me venceu no fim. Mas no segundo seguinte, um calor corporal ardente subitamente me envolveu, enquanto braços fortes me puxaram para um abraço. Abri os olhos de repente e, através da minha visão turva, encontrei um par de olhos vermelhos cheios de ansiedade, com lábios azuis de frio, pertencentes a um homem alto e forte que estava completamente nu. A pele dele estava tão quente que instintivamente recuei, percebendo que este não era o meu corpo nem o meu mundo, enquanto memórias fragmentadas inundavam, revelando que tinha viajado para a dinastia do Ioval do Carvalho, onde a Cláudia original tinha ficado viúva pouco depois do casamento. Quando o marido foi morto por um urso durante a caça, deixando-a a ela e ao cunhado Afonso, e com neve pesada a selar as montanhas e sem comida em casa, ela estava a congelar e a morrer de fome na noite passada e morreu de hipotermia, o que significa que quem me segura agora é o Afonso que regressou da procura de comida. Cláudia, estás acordada? A voz do Afonso estava rouca e trêmula, e enquanto o seu corpo tenso relaxava, os seus braços instintivamente apertaram, mas de repente lembrou-se do pudor, aflitamente afrouxando o aperto. Enquanto as orelhas ficavam vermelhas e ele pegou desajeitadamente na velha serapilheira para me embrulhar, foi quando percebi que as nossas roupas tinham sido removidas, deixando a nossa pele pressionada. E embora ainda houvesse flocos de neve nele, ele insistiu em aquecer-me com o seu calor corporal, o calor ardente passando pela pele com o calor puro de um jovem e um calor subtilmente escondido que me fez instintivamente recuar, fazendo com que as orelhas dele ficassem imediatamente vermelhas e os seus braços endurecerem, embora ele não tenha largado. Ele apenas murmurou: Cláudia, fica mais um pouco quente, ou vais congelar. A sua abertura tinha um toque de timidez, fazendo o meu coração saltar uma batida. E respondi: já não estou com frio, disse eu, com a voz rouca. A minha voz estava fraca, mas calma. O Afonso era bonito. Os olhos dele estavam cheios de preocupação genuína. O Afonso estava inquieto, tocou-me na testa e nas pontas dos dedos. O seu franzido de testa aprofundou-se. Ainda com frio? Deixa-me segurar-te mais um pouco. Ele moveu-se para me abraçar. O seu movimento foi aberto e direto. Ele só queria ajudar. Desviei-me rapidamente. Apoiei-me no palheiro e sentei-me. Peguei no único casaco gasto e apertei-o bem. Este casaco está cheio de remendos. É a única coisa quente em casa. Nós revezamos-nos com ele. A cabana deixa entrar vento por todos os lados. No canto estavam coisas deixadas pelo marido do dono original. Apenas um arco rachado e um machado com entalos. Afonso, veste-o tu também. Empurrei o casaco na direção dele. Ao ver as mãos e os pés dele vermelhos de frio, o meu coração apertou-se. O dono original era tímido. Devo a minha vida ao cuidado genuíno dele. Mas o Afonso empurrou o casaco de volta para mim. A mão dele roçou acidentalmente a minha palma. O toque frio fez-nos estremecer a ambos. Ele retirou a mão rapidamente. Fechou a mão num punho. Tossiu baixinho no punho. Cláudia, veste-o tu. Sorris, o frio não me afeta. Ele não conseguia esconder a timidez nos olhos. As pontas das orelhas ficaram vermelhas outra vez. O Afonso empurrou o casaco novamente. Cláudia, veste-o tu, sorriso, o frio não me afeta. Ele começou a levantar-se. Vou à montanha procurar alguns verdes selvagens. Fica aqui à espera. Agarrei no pulso gelado dele. A neve está muito forte, é perigoso ir à montanha. O teu irmão. As palavras estavam na ponta da língua. Parei, com o olhar firme. Já estou muito melhor. Vou ficar contigo e proteger esta casa. Vamos arranjar algo para comer. Primeiro, vamos aquecer-te. O Afonso ficou estupefacto. Os olhos dele estavam arregalados de surpresa. Lá fora, o vento e a neve assolavam. O casaco nos meus braços e o olhar do jovem à minha frente fizeram-me, nesta situação desesperada, determinada a sobreviver e a criar raízes. O Afonso ficou estupefacto por um momento. Depois, hesitou e acenou com a cabeça. A surpresa nos olhos dele transformou-se lentamente em alegria. Nós os dois encolhidos junto ao palheiro, a aquecer-nos ao lume fraco. O único som no quarto era o crepitar do fogo. A tempestade de neve lá fora não mostrava sinais de abrandar. O Afonso não conseguia deixar de se preocupar. Depois de descansar meia hora, voltou para a serra. Não o consegui impedir. Apenas o fiz apertar melhor o casaco fino. E disse-lhe para voltar depressa. E para não se embrenhar na floresta. Fiquei a vigiar o fogão frio. Revistei cada canto da cabana. E só encontrei um punhado de ervas silvestres. Nem meio grão de grãos mistos. Nas memórias do meu eu original, a família sempre foi pobre. E o funeral do meu marido consumiu os últimos mantimentos. Agora, com a neve a selar as montanhas, o futuro era incerto. Abaixei-me junto ao fogão a acender o lume, a pensar como tornar as ervas mais substanciosas. Então ouvi passos pesados lá fora, seguidos de uma voz áspera a chamar: Cláudia, abre, e era a Margarida, a conhecida snob da aldeia. Levantei-me e abri a porta. O vento frio entrou, trazendo neve. A Margarida estava com um casaco grosso remendado, com as mãos atrás das costas. Os olhos dela percorreram o quarto degradado, cheios de desprezo. Ela foi direta ao palheiro, olhou à volta, e foi direta ao assunto. Ouvi dizer que o Afonso foi para a serra outra vez, o que é uma perda de tempo inútil nesta tempestade, e não se sabe se volta vivo. O meu rosto escureceu, mas não respondi, apenas encarei friamente. A Margarida não se importou. Sorriu e disse: a minha filha pode ser um pouco rechonchuda, mas é trabalhadora e sabe fazer tarefas, e como o Afonso é forte e robusto, acho que daria um bom par.
Então por que não deixá-lo casar-se com a minha família, já que ainda temos algum alimento armazenado, suficiente para vos fazer passar o inverno, o que seria salvar-vos a vida, mas a condescendência nas palavras dela deixou-me desconfortável. Ela não estava a fazer isso pelo bem do Afonso. Ela queria claramente era as costas fortes dele, para ter mão de obra gratuita. Contive a raiva. Obrigada pela oferta, Margarida, disse eu calmamente mas com firmeza. Mas o Afonso tem de concordar em casar-se com a tua família, e se ele não quiser, nem penses nisso, fazendo o sorriso da Margarida congelar instantaneamente. O tom dela tornou-se agudo. Acho que só queres deixar o Afonso morrer à fome contigo. Por isso estou a dizer-te já, se esperta e convence o Afonso a concordar, caso contrário, quando morreres de frio e fome, a tua terra volta para a aldeia na mesma, portanto mais vale entregá-la como favor. Ela deu-me um olhar duro, e bateu com a porta ao sair. O vento e a neve entraram pela fresta da porta, molhando o feno junto à porta. Fechei a porta, e apertei os punhos. Estava claro que a Margarida não ia deixar isto passar. Pouco depois, o Afonso voltou coberto de neve, de mãos vazias, o rosto cheio de desilusão. Cláudia, a neve na serra é demasiado funda, e não encontrei nada. A voz dele estava rouca, cheia de culpa. Naquela noite, cozemos alguns grelos silvestres em água simples. Apenas o suficiente para matar a fome. O Afonso não disse muito, mas ele continuava a empurrar as poucas fatias de grelos silvestres na tigela na minha direção. Eu colocava-as de volta silenciosamente. De um lado para o outro, o frio no quarto parecia diminuir um pouco. Naquela noite, não consegui dormir. Estava a pensar como nos iríamos safar. Com a neve pesada a bloquear as montanhas, caçar e procurar comida tornou-se difícil. Tinha que encontrar uma maneira de cultivar algumas culturas resistentes ao frio, mas nem sequer tínhamos sementes. Na manhã seguinte, contei ao Afonso a verdadeira razão pela qual a Margarida queria o casamento. Expliquei-lhe tudo. Ela não queria genuinamente a união. Ela queria-te pela tua mão de obra. Ela queria contratar-te como trabalhador. O Afonso cerrou os punhos. O rosto ficou vermelho. Sei que preferia morrer à fome do que ir para a casa dela. Quero ficar com a Cláudia, guardar o túmulo do meu irmão, proteger os campos da família Ferreira. A sua honestidade e franqueza fizeram-me ter mais certeza do que nunca de que o Afonso era de confiança. Mas ambos sabíamos que a Margarida não desistiria facilmente. Com efeito, a notícia chegou à tarde. A Margarida andava a fazer fofocas pela aldeia, dizendo que eu estava a manter o Afonso preso, a impedi-lo de um futuro melhor. Pouco depois, vi a Margarida a levar meio saco de grãos mistos para a casa do presidente Manuel. O meu coração saltou uma batida. Sabia que eles estavam a tramar alguma coisa. Com efeito, ao anoitecer, ouvi dizer que a Margarida tinha encontrado o primo do presidente Manuel, o Alfredo. O Alfredo era o malandro da aldeia, um imprestável, e ele andava de olho em mim. Puxei o Afonso de lado, avisá-lo de que o Alfredo não prestava. Mantém-te longe dele, não o deixes enganar-te. O Afonso acenou com a cabeça. Os olhos dele estavam cheios de cautela. Sei que ele está sempre a olhar para a Cláudia. Não o deixarei chegar perto de ti. Na verdade, não precisávamos de perguntar. A fofoca da aldeia veio até nós. Depois de a Margarida ter encontrado o Alfredo, ela disse abertamente que queria forçar o Afonso a casar-se com a família dela, e prometeu-lhe meio acre de terra se resultasse. O Alfredo já tinha más intenções em relação a mim. Ao ouvir isto, ele concordou imediatamente. Disse que ajudaria a derrubar os Ferreira, e forçar-me a submeter-me. Naquela noite, o Afonso estava em baixo. Sentou-se junto à lenha, silencioso e pensativo. Ao vê-lo assim, fervi calmamente uma tigela de grelos silvestres em água e levei-a. Sussurrei que estava do lado dele. Ninguém te pode obrigar a fazer o que não queres. O Afonso levantou a cabeça e encontrou o meu olhar. As bochechas ficaram logo vermelhas. Baixou a cabeça e pegou na tigela. Quando a mão dele tocou acidentalmente na minha, retirou-a rapidamente. As orelhas ficaram vermelhas. Ao ver o seu estado atrapalhado, o meu coração palpitou. Ele olhou para baixo, a mexer nos grelos silvestres. A voz dele era tão fraca como a de um mosquito. Cláudia, vou proteger-te. Não deixarei o Alfredo conseguir. Nos dias seguintes, a neve aliviou um pouco. O Afonso foi para as montanhas todos os dias. Mesmo que fosse só um punhado de ervas silvestres, nunca voltava de mãos vazias. Aproveitei a neve mais leve para limpar um pequeno canteiro à frente, soltar a terra, a pensar plantar umas ervas resistentes ao frio depois de a neve derreter. O Alfredo não veio chatear-nos, mas eu sabia que ele e a Margarida estavam a tramar alguma coisa. De facto, na tarde do quinto dia, a Margarida apareceu com uma tigela de cerâmica grossa, sorrindo de orelha a orelha. Parou à porta, com a tigela na mão ainda a fumegar. O tom dela estava invulgarmente caloroso. Cláudia, onde está o Afonso? Vejo que tens comido ervas silvestres durante dias, coitadinha. Cozinhei uns grãos mistos em casa, pensei em trazer-vos um pouco. Os alarmes dispararam na minha cabeça. A Margarida sempre foi pão dura. Por que é que ela daria grãos mistos de graça? Bloqueei a porta com ar despreocupado, sem a deixar entrar, de olhos fixos naquela tigela de grãos mistos. Com os meus conhecimentos de emergência médica, detetei vagamente um cheiro estranho e sutil. Era muito leve, misturado com o cheiro dos grãos, quase imperceptível. Reprimindo a repulsa, forcei um sorriso frio. Obrigada, Margarida. Mas o Afonso acabou de comer umas ervas silvestres que cozinhei e está com o estômago inchado. Guarde-lhe isto e ele come quando tiver fome, disse eu enquanto estendia a mão para a tigela, empurrando deliberadamente o Afonso, que acabara de sair do quarto dos fundos, com o cotovelo, lançando-lhe um olhar de alerta. O Afonso pode ser simples, mas tem raciocínio rápido. Ele percebeu logo e ficou atrás de mim, dizendo friamente, não tenho fome. Leva isso de volta, Margarida.
O sorriso da Margarida esmorceu um pouco. Ela tentou convencer, os grãos mistos ainda estão quentes, não vão saber bem frios. Afonso come pelo menos um pouco. Não é preciso, intervim, pegando na tigela e pondo-a ao lado do fogão. Agradecemos a tua gentileza, Margarida. Devias voltar para casa para não descurares as tuas tarefas, e ao ver isto, a Margarida não pôde insistir mais. Lançou-nos um olhar malvado e foi-se embora furiosa. Assim que ela saiu, peguei na tigela e atirei-a para o fogão. O Afonso perguntou nervosamente, Cláudia, havia alguma coisa de errado com a comida? Ao que respondi, sim, está adulterada com gotas para adormecer, acenando com a cabeça e virando-me para o avisar, as pontas dos dedos a tocarem-lhe inconscientemente no braço. Eles estão a tramar algo de mal. De agora em diante, não importa o que a Margarida traga, não lhe toques. Nunca baixes a guarda. Ao ouvir isto, o Afonso ficou tenso, e olhou para a minha mão no braço dele, com as bochechas a corar, até o pescoço ficou vermelho. Murmurou, percebo, Cláudia. A confiança nos olhos dele misturava-se com um toque de afeto nascente. Retirei a mão rapidamente, mas as pontas dos dedos ainda sentiam a firmeza do braço dele. A lenha crepitava na sala, aquecendo o rosto de nós ambos. O ar ficou carregado de tensão constrangedora. Limpei o espaço à frente da casa e encontrei um punhado de sementes de legumes murchas escondidas pelo antigo proprietário. Estas sobraram do ano passado. É uma aposta se vão germinar, mas sou uma especialista em agricultura. Esta pequena tarefa é para mim canja. O Afonso, por outro lado, limpou o velho arco de caça no canto e afiou o machado lascado. Disse que ia montar guarda lá fora para impedir que a Margarida e o Alfredo causassem mais problemas. Nos 2 dias seguintes, a Margarida não apareceu. O Alfredo também não apareceu. A aldeia estava muito mais calma, mas sabia que era só temporário. Ainda não tinham conseguido o que queriam. Com certeza não iam desistir tão facilmente. Disse ao Afonso para não se aventurar muito nas montanhas e para voltar antes do pôr do sol. Também lhe ensinei a identificar algumas ervas e verduras silvestres resistentes ao frio. Podiam encher o estômago e ser úteis em emergências. Nesse dia começou a nevar novamente. Não muito, mas de forma constante. O Afonso foi para as montanhas procurar comida. Fiquei em casa a arrumar e juntei as verduras silvestres secas. Assim que terminei, lembrei-me da horta à frente. Preocupada que a neve enterrasse as sementes, peguei em algumas ferramentas e saí. Planeava construir um abrigo simples sobre a horta. Trabalhei na horta por mais de 1 hora. O abrigo estava apenas a meio quando ouvi barulho vindo da cabana. Parecia alguém a debater-se. E ouvi a voz da Margarida. O meu coração apertou-se. Deixei cair as ferramentas e corri de volta. O meu coração batia a 1000, aterrorizada que tivesse acontecido algo ao Afonso. Empurrei a porta e vi uma cena que me fez ferver o sangue. A Margarida estava a puxar com força a manga do Afonso. A filha dela estava ao lado, com ar envergonhado. E o Alfredo estava escondido atrás da porta, com os olhos fixos no quarto. Claramente estava a fazer vigilância. O Afonso debatia-se com ferocidade, de cara vermelha, mas, constrangido pela decência, não ousava revidar contra a Margarida. Só conseguia esquivar-se em vão. Ainda te atreves a aparecer? Peguei na enxada atrás da porta e gritei. Corri para lá em poucos passos, puxei o Afonso para trás de mim, protegendo. A Margarida assustou-se com a minha fúria. Instintivamente soltou, depois forçou-se a acalmar. Cláudia, isto não te diz respeito. O Afonso tem de casar com a minha filha. Responsável? Ri-me com desprezo. Invadiste enquanto eu não estava. Entraste à força e agarraste-o. Armaste claramente uma cilada ao Afonso. E ainda falas em responsabilidade. O Alfredo, lá fora, viu isto e irrompeu. Os olhos dele percorreram-me sombriamente. Cláudia, se esperta e não te metas. O Afonso envolveu-se com a minha sobrinha. Só é justo que ele case com a família da noiva. Se continuares a bloquear, vou ali ao presidente e dizer que estás a guardar o teu cunhado para ti, trazendo vergonha à família, e expulsar-te do Vale do Carvalho. Como te atreves? Rugiu Afonso. Ele empurrou-me para o lado. Ele protegeu-me atrás dele. Ele fulminou Alfredo com o olhar. Alfredo, estou a avisar-te. Não te atrevas a tocar na Cláudia. E para espalhar essas mentiras sórdidas. Queres que eu case e vá viver para a casa da noiva, por cima do meu cadáver. Ele era alto e forte. Quando zangado, os olhos dele eram tão afiados como facas. Alfredo sentiu um aperto de pânico sob o seu olhar, mas ainda assim preparou-se. Não abuses da sorte. Não és tu quem decide. Margarida interveio. Isso mesmo. Deves-nos uma explicação. Ou o Afonso casa e vai viver para a casa da noiva, ou pagas-nos uma indemnização por difamação. Assim que ele terminou, ouvimos passos do lado de fora da porta. Alguns aldeões estavam a passar. Ouviram a discussão lá dentro e entraram para ver como estávamos. Ao ver isto, expliquei tudo rapidamente. Até mencionei como a Margarida costumava vir pedir refeições. Os aldeões já estavam descontentes com a Margarida e o Alfredo. Quando ouviram aquilo, ficaram ainda mais zangados. Todos disseram que eles tinham ido longe demais. Margarida, és desprezível. Como te atreves a usar gotas para adormecer para incriminar alguém? Alfredo, andas sempre atrás da cunhada viúva dos outros. Não tens vergonha? A filha de Margarida ficou curada de vergonha. Tapou o rosto e saiu a correr. Margarida estava ao mesmo tempo zangada e ansiosa. Queria ir atrás dela, mas os aldeões rodearam-na com acusações e ela não conseguiu fugir. Alfredo tentou escapar-se no caos, mas o Afonso agarrou-o e empurrou-o com força. Ele caiu ao chão. Levantou-se a custo, com medo de responder. Aproveitando a distração dos aldeões, esgueirou-se. Margarida, perdendo toda a dignidade, abriu caminho pela multidão e correu atrás da filha. Antes de sair, lançou-nos um olhar feroz.
Os aldeões confortaram-nos por um tempo e depois dispersaram-se. A casa finalmente sossegou. O Afonso ainda estava tenso, a apertar o meu pulso e a recusar-se a soltar. A palma da mão dele estava tão suada que deixou a minha pele úmida. Ele olhou para baixo para mim, com os olhos cheios de proteção, a respiração rápida e superficial. Cláudia, ainda bem que estás bem. O medo e a preocupação embargavam-lhe a voz e o aperto firme revelava uma possessividade inconsciente. Cláudia, estás bem. É toda a minha culpa por não ter vigiado a casa. A voz dele estava carregada de culpa. Abanei a cabeça e sussurrei. Estou bem, graças a ti. O Afonso olhou para baixo para mim com os olhos cheios de proteção, as pontas das orelhas a ficarem vermelhas. Ele permaneceu em silêncio por muito tempo. Depois de a Margarida e a filha dela terem fugido, o Afonso ficou no pátio, de katana na mão, a fungar durante uns momentos. Queria poder enfrentar o Alfredo naquele instante. Eu parei-o e disse, calma. Eles vão certamente correr para o seu apoiante agora que perderam. Vamos manter a calma. O Afonso estava relutante, mas ouviu-me. Ficou em silêncio a guardar a cabana, com os olhos vigilantes e atentos. De facto, ao fim da tarde, um aldeão veio reportar, dizendo que a Margarida e o Alfredo estavam a chorar à porta do presidente Manuel. Eu sabia no meu coração que eles iam tentar culpar-nos primeiro. O presidente Manuel sempre tomou o partido do primo Alfredo e tem estado de olho no pequeno terreno da família Ferreira. Não havia como evitar este problema. O Afonso disse com urgência, Cláudia, temos de ir explicar ao presidente agora mesmo. Eu abanei a cabeça, deixa-os vir ter connosco, em frente dos aldeões, a verdade virá ao de cima. No espaço de 1 hora, ouviram-se passos pesados do lado de fora do portão do pátio. O presidente Manuel caminhava à frente, de mãos atrás das costas, com o rosto carregado como uma trovoada. A Margarida seguia-o, a choramingar, a apertar um pedaço de pano. O Alfredo segurava o olho, a exagerar a lesão. Os três entraram à força. Cláudia, Afonso, como é que se atrevem? Rosnou o presidente Manuel ao entrar, como é que se atrevem a bater no mais velho? A arranjar confusão e ainda não se ajoelham e pedem desculpa. O Alfredo interveio de imediato com a voz embargada, Manuel, tens de me defender. O Afonso empurrou-me e bateu-me sem razão nenhuma e a Cláudia chamou-me sem vergonha. Já não posso continuar assim. A Margarida gritou também, presidente, o Afonso arruinou a honra da minha filha. Tem de o obrigar a casar e vir para casa da noiva ou pagar-nos pelos danos à nossa reputação. Senão, bate com a cabeça aqui mesmo. O rosto do Afonso ficou vermelho de raiva. Apertou os punhos, prestes a avançar. Não lhe bati. Invadiu a minha casa e fez um escândalo. O presidente Manuel ergueu a mão abruptamente para o travar. Com olhos afiados como navalas, cala-te, o Alfredo é teu tio. Os mais velhos castigarem os novos é natural. Bater-lhe é uma ofensa grave. E uma viúva sozinha com o cunhado. Isso já é contra as regras tradicionais. A Cláudia deve ter-te mandado fazer isto. É por isso que estás tão atrevido. Está a tomar partido abertamente, a usar as regras tradicionais para nos oprimir, só para nos controlar. Avancei, pus-me à frente do Afonso. Lancei um olhar frio ao Alfredo. Dizes que o Afonso te bateu. Onde está o ferimento? O que é que eu disse exatamente? Atreve-te a dizê-lo claramente à frente de todos? Os olhos do Alfredo vacilaram. Desviou o olhar do meu. Escondeu-se atrás do presidente Manuel, a fazer-se de vítima. Mas continuava a olhar-me de soslaio. Mais aldeões juntaram-se a murmurar. Alguns estavam a sussurrar. Claramente sentiram que algo estava errado. O rosto do presidente Manuel ficou pálido e depois vermelho, mas continuou a insistir. Hoje, o Afonso tem de pedir desculpa ao Alfredo e transferir meio acre das terras dos Ferreira para o Alfredo como compensação. Se não, reporto ao Arthur, confisco todas as vossas terras e expulso-vos da aldeia. Risquei-me, presidente, se quer discutir, mostra as provas ou quer apenas intimidar-nos e roubar as nossas terras. Mesmo que me custe a vida, nunca admitirei. Quanto ao certo e ao errado, os aldeões decidirão. O Afonso ficou firme atrás de mim, a proteger-me. Disse com firmeza, não fiz nada de errado e não vou pedir desculpa. Ambos os lados estavam no impasse. O presidente Manuel estava furioso, mas não se atreveu a armar-se em durão à frente de todos. Só conseguiu proferir uma ameaça, dou-vos uma noite para pensar, se amanhã não tiverem uma resposta, não me culpem por ser implacável. Dito isto, foi-se embora com os outros dois. O Afonso não parava de se virar na cama, não parava de murmurar. Não posso deixar o presidente Manuel vencer. Toquei-lhe no ombro. Em vez de te preocupares, vamos fazer algo prático. Tu ficas em casa, eu vou ver os campos. A neve tinha parado, mas o chão estava duro como pedra. Ao luar, o Afonso e eu reviramos a terra. Juntámos cinza vegetal e misturámo-la para enriquecer o solo. A cinza vegetal retém o calor e fertiliza, exatamente o que as couves resistentes ao inverno precisam. Depois cortei uns raminhos e fiz um tabuleiro de sementes simples. Deitei as últimas sementes de couve lá dentro, bem espalhadas. Depois cobri com uma fina camada de neve para manter a umidade. O Afonso não percebia estas técnicas, mas ajudou sem dizer nada. Não parámos até tarde. Ele olhou para o tabuleiro com os olhos cheios de dúvida. Cláudia, os legumes conseguem mesmo crescer nesta neve. Sorri. Não te preocupes, este método vai fazer as mudas germinar cedo. Na manhã seguinte, o presidente Manuel apareceu com a Margarida, o Alfredo e alguns aldeões, claramente à espera que desistíssemos. Então, já decidiram? O presidente Manuel juntou as mãos atrás das costas, com um tom cheio de arrogância. Respondi calmamente, presidente, se quer julgar, venha primeiro ver os campos comigo. Depois decide. Todos me seguiram até ao campo atrás. Quando viram os pequenos rebentos no tabuleiro, ficaram estupefactos.
Em pleno inverno, a couve estava mesmo a germinar. Isso é incrível. O presidente Manuel franziu o sobrolho. Estes truques não te vão safar. Ainda tens de resolver isto. Truques, abaixei-me, apontando para os rebentos. Melhorei o solo a noite toda e cultivei esta couve resistente ao inverno. Em poucos dias, estará pronta para colher. A aldeia está a ficar sem comida por causa da neve, mas esta couve é comida a sério. Posso ensinar este método a toda a gente, para que ninguém passe fome. Os aldeões ouviram isto e viram a minha couve verde e viçosa. Quase que a podiam saborear. Olharam para mim com gratidão. O Afonso e eu vivemos da terra, a trabalhar arduamente, não a andar à toa. Mas a Margarida não parava de vir para obrigar o Afonso a casar-se na família dela, e quando falhou, aliou-se ao Alfredo para o drogar. Muitos na aldeia viram, não foi? Os aldeões começaram a murmurar. Alguém acrescentou, não admira que a Margarida tenha estado a fazer escândalo todos os dias, queria levá-lo, como trabalhador. O método da Cláudia é fantástico. Cultivar vegetais numa tempestade de neve. A cara da Margarida ficou pálida. Ela tentou defender-se, mas a multidão abafou-a. O Alfredo tentou apoiá-la, virei-me e encarei-o. Esse pensamento sujo que tens sobre mim, queres que o conte agora mesmo? O presidente Manuel viu isto e sabia que continuar a favorecê-los só iria enfurecer a multidão. O seu rosto era uma máscara de fúria. Lançou ao Alfredo um olhar terrível e disse, discutiremos isto mais tarde. Depois bateu em retirada com os seus homens. O Afonso olhou para os rebentos num tabuleiro de sementes, os olhos cheios de admiração. Cláudia, és fantástica. Sorri. Mas sabia que o presidente Manuel não ia deixar isto passar. Nos dias seguintes, cuidei dos rebentos com o Afonso e reforcei o tabuleiro de sementes para os proteger da neve. Os rebentos cresceram depressa, uma mancha verde e viçosa. Foi um grande conforto. A Margarida e o Alfredo esconderam-se em casa, demasiado assustados para sair. A aldeia esteve pacífica durante uns dias. Pensei que teríamos uns dias tranquilos, mas os problemas voltaram a encontrar-nos. Numa tarde, o presidente Manuel veio com 2 agentes, arrastando 2 homens inconscientes para o pátio. Vestiam uniformes militares esfarrapados e estavam cobertos de feridas. Mal respiravam, com sangue a escorrer-lhes da testa. Estavam claramente gravemente feridos. Cláudia, cumpra as ordens. O tom dele era gelado. Ultimamente, andam soldados em debandada a vaguear. O governo ordenou que cada aldeia os acolha. Estes 2 são da sua responsabilidade. Mais um depósito de 5 patacas. Mais um imposto de capitação de 7 patacas. A pagar no prazo de 1 mês. Senão, será acusada de abrigar soldados em debandada. O meu coração afundou-se. Isto não é sobre acolher soldados em debandada. É claramente o presidente Manuel a dificultar-nos a vida de propósito. 12 patacas para nós que estamos sem um tostão. É sem dúvida uma quantia astronómica. O Afonso avançou logo para travar o presidente. A nossa família nem para comida tem. Como é que vamos pagar impostos? Não podemos sustentar estes 2. Têm de poder, quer queiram, quer não. O presidente Manuel estava irredutível. O tom dele estava cheio de ameaça. Isto é uma ordem oficial. Desobedecer é desobedecer ao governo. Além disso, estes 2 são fortes e quando recuperarem, podem ajudar no trabalho. Na verdade, estão a fazer um bom negócio. Os impostos e taxas não serão reduzidos nem um cêntimo. Se não pagarem dentro de 1 mês, serão punidos por abrigar soldados em debandada. Esta cabana e as terras serão confiscadas. Ele pressionava-nos com cada palavra. Queria claramente aproveitar-se disto para nos controlar. Ou pagam ou levam tudo o que temos. Os agentes colocaram os 2 homens num monte de feno e foram-se embora imediatamente. Antes de sair, o presidente Manuel aproximou-se de mim e ameaçou em voz baixa. Quanto a vocês fazerem perder a cara a mim e ao Alfredo, ainda não ajustei contas convosco. Sejam sensatos e paguem os impostos obedientemente. Não façam batota. Senão tenho imensas maneiras de me livrar de vocês. Dito isto, foi-se embora com arrogância. O Afonso estava a tremer de raiva. O presidente Manuel está a ir longe demais. Está claramente a perseguir-nos de propósito. Abaixei-me e verifiquei se eles respiravam. Felizmente estavam apenas inconscientes devido aos ferimentos graves. Podem salvar-se. Não te irrites, disse eu suavemente. Eles também são 2 vidas humanas. Não podemos deixá-los morrer. Quanto aos impostos, há de arranjar-se maneira. Vamos primeiro ver os ferimentos deles. O Afonso e eu levámos os 2 soldados para o fundo do palheiro e cobrimos-los com serapilheira velha para os proteger do vento. O Afonso ferveu água quente. Limpei cuidadosamente os ferimentos na cara e nas mãos. Os ferimentos eram assustadoramente profundos. Alguns eram de facas, outros de espadas. Alguns ainda exudavam sangue. Sem tratamento rápido, podiam não sobreviver à noite. Cláudia, vamos mesmo salvá-los. O Afonso parecia preocupado. E se eles forem maus? Ou se o presidente Manuel os mandou para nos fazer mal? Além disso, ficámos sem ervas há imenso tempo. Não há maneira de tratar ferimentos tão graves. Também tenho as minhas preocupações. O presidente Manuel já tem más intenções. Não sabemos de onde vieram estes soldados. Salvá-los pode trazer-nos mais problemas. Mas vê-los à beira da morte, não podia simplesmente ir-me embora. Como especialista agrícola moderna, conheço alguns conhecimentos médicos de emergência. Se os deixasse, morreriam de certeza. Salva-os, disse eu firmemente. Não importa quem sejam, ainda são vidas humanas. Quanto às ervas, hei de arranjar maneira. Arranja-me umas tiras de pano limpas. E tira a corda daquele arco de caça velho. Ferve-a para esterilizar, depois podemos usá-la como fio de sutura. O Afonso estava preocupado, mas fez na mesma.
Ele confia sempre em mim. Procurei em todos os cantos da cabana. Finalmente encontrei um punhado de ervas murchas. O dono anterior recolheu-as para constipações. Embora não sejam fortes, podem ajudar a reduzir um pouco o inchaço. Esmaguei as ervas. Depois aproximei-me e coloquei-as nos ferimentos mais superficiais do Lucas. Os ombros e as costas dele estavam tensos, mas ele respirava deliberadamente de leve, com medo de me tocar. Quando as pontas dos meus dedos roçaram o ombro firme dele, o pomo de Adão dele subiu e desceu. Ele sussurrou: "Obrigado, senhora. Agradeço-lhe." Os olhos dele pousaram no meu rosto, curiosos, com um toque de ternura. O Samuel observava de lado e passou-me silenciosamente tiras de pano limpas. Mas os olhos dele ficaram nas minhas mãos enquanto eu enfaixava o Lucas. Um vislumbre de complexidade cintilou nos olhos dele. O Afonso observava nervosamente, entregando-me coisas quando precisava, com admiração a brilhar nos olhos. "Cláudia, como sabes tanto?" perguntou ele baixinho. Respondi casualmente: "Em casa, antes de casar, aprendi alguns conhecimentos básicos de medicina com um curandeiro." Depois de tratarmos os ferimentos, já estava escuro. Fervi uma sopa de ervas silvestres. Dei aos 2 soldados uns goles. Depois fiquei com eles, a vigiá-los. O Afonso recusou-se a descansar. Sentou-se ao meu lado, a apertar um facão, pronto para qualquer som na escuridão. O Afonso e eu fizemos turnos a vigiar toda a noite. Na manhã seguinte, um dos soldados finalmente começou a mexer-se. As pestanas dele tremiam e ele abriu os olhos devagar. O olhar dele era afiado como o de um falcão, a examinar os arredores com cautela. Quando ele viu o Afonso e a mim, tentou logo sentar-se, mas caiu para trás com a dor do ferimento, soltando um gemido abafado. "Não te mexas. Estás muito ferido." Corri para ele e pressionei-o para baixo, a falar com calma. "Salvamos-te. Não queremos fazer mal." O Afonso interveio: "Isso mesmo, não tenhas medo. Não te vamos magoar." Mas o soldado continuou desconfiado, com os olhos fixos em nós. A voz rouca: "Quem são vocês? Onde é isto? Onde está o outro tipo?" O tom dele tinha a precisão de um soldado, passando uma vibe de mantém-te afastado. Claramente estava em guarda contra nós. "Isto é Valdo Carvalho. Chamo-me Cláudia. E este é o Afonso, meu cunhado." Respondi com sinceridade. Evitei deliberadamente mencionar as manobras do presidente Manuel. Encontrámo-lo inconsciente à entrada da aldeia e trouxemo-lo para cá. O outro tipo ainda não acordou. Está mais gravemente ferido do que tu, mas não corre perigo. O soldado franziu a testa. Depois, após um momento de silêncio, perguntou por que é que nos salvaram. "Somos soldados em debandada. Ter-nos por perto só vai causar problemas. Ainda assim, são 2 vidas. Não podíamos deixá-los morrer", disse calmamente, olhando nos olhos. Indaguei: "De que exército são? Como é que se feriram e acabaram inconscientes à entrada da aldeia?" Precisava de perceber a origem e o carácter deles. Se são boas pessoas, talvez possamos ajudar-nos mutuamente. Se são más, precisamos de estar em guarda antecipadamente. Os olhos do soldado cintilaram, como se hesitasse. Após um longo momento, finalmente falou devagar. "Chamo-me Lucas. Ele chama-se Samuel. Somos da vanguarda ocidental. Fomos emboscados enquanto estávamos em campanha. A nossa unidade dispersou-se. Fugimos até aqui e desmaiámos. A vanguarda ocidental tem disciplina rigorosa e boa reputação." Suspirei de alívio. "O que tencionam fazer quando estiverem curados?" Perguntei novamente. A expressão do Lucas escureceu. "A nossa unidade acabou. Não sabemos para onde ir. Talvez vaguear por aí." O Afonso falou do lado: "Podem ficar aqui e recuperar. Quando estiverem melhores, podem decidir. A nossa família pode ser pobre, mas temos ervas silvestres que cheguem para todos." O Lucas olhou para o Afonso, depois para mim. A desconfiança nos olhos dele foi-se desvanecendo. "Grato por ter sido salvo", disse solenemente. "Obrigado, senhora, por nos ter salvo. Palavras não podem expressar a minha gratidão. Assim que recuperar, hei de retribuir-vos certamente." No terceiro dia depois de o Lucas acordar, o Samuel finalmente acordou. Ele é mais calmo que o Lucas. Quando soube que o tínhamos salvo, insistiu em agradecer-nos. A voz dele transbordava gratidão. Depois de saber que a sua unidade se dispersara e que o tinham abandonado, os olhos do Samuel encheram-se de desilusão. Ficou muito tempo em silêncio. Ao vê-los tão abatidos, eu quebrei o silêncio. "Já que não têm para onde ir agora, podem ficar aqui a recuperar. Mas tenho uma regra. Distribuímos o trabalho e as recompensas conforme o esforço. Protegemos esta casa juntos. Ninguém vive à sombra da bananeira. Assim que estiverem recuperados, ajudo-vos a encontrar um rumo." Os 2 trocaram um olhar e depois assentaram em concordância. O Lucas disse em voz baixa: "Senhora, descanse. Não somos ingratos. Faremos a nossa parte." Atribuí tarefas conforme as lesões e habilidades deles. O Lucas estava menos ferido e era meticuloso. Por isso, mandei-o supervisionar os mantimentos enquanto recuperava, mantendo um registro dos mantimentos e da lenha. O Samuel era cauteloso por natureza, por isso mandei-o cuidar das mudas, a regar e a mondar. Também seguiu o Afonso para se familiarizar com os arredores. O Afonso continuava a ir à montanha todos os dias para forragem e lenha. Eu cuidava dos campos e mudava-lhes as ligaduras. No início estávamos um pouco constrangidos uns com os outros. O Lucas era calado, contando os mantimentos em silêncio todos os dias, mantendo as contas claras. Nunca tocava em nada sem permissão. O Samuel era diligente, cuidando muito bem das mudas. Também ajudava muitas vezes o Afonso a cortar lenha. Embora ainda desconfiada dos 2, partilhei histórias da montanha e ensinei-os a identificar vegetais silvestres. Certa vez, o Samuel regou as mudas acidentalmente em demasia
e entrou em pânico. Sorri e disse: as mudas resistentes ao frio não suportam encharcamento. Dá-lhes só um pouco de água. Apenas uma vez a cada 2 dias. Enquanto falava, estendi a mão e peguei na mão dele que segurava a concha, ajustando o ângulo para lhe mostrar. Ele ficou todo tenso, com as bochechas coradas. Chegou a prender a respiração. Seguiu obedientemente os meus movimentos. O Lucas estava sentado perto a contar os mantimentos, com o olhar a percorrer casualmente as nossas mãos entrelaçadas. As pontas dos dedos apertaram-se ligeiramente, e depois voltaram ao normal. Mas havia uma nova tristeza no seu olhar. À noite, os 4 sentámo-nos a comer sopa de vegetais silvestres. O Afonso passava-me sempre as únicas folhas terras da sua tigela. O Lucas empurrava silenciosamente uma pedra quente para os meus pés. O Samuel chegava a servir sopa quente para mim antes. Os sentimentos deles eram subtis e claros. À noite, os 4 sentámo-nos junto ao fogo a comer sopa de vegetais silvestres. Simples, mas sentia-me segura. O Lucas falou da situação na fronteira. O Samuel e o Afonso ouviram com grande interesse. Eu intervinha de vez em quando. O ambiente na sala aqueceu. Esta cabana degradada, com mais 2 pessoas, começou realmente a parecer um lar. As coisas estão a acalmar. As mudas estão a ficar mais fortes. O Lucas e o Samuel também estão a recuperar. Mas alguns dias depois, aconteceu um acidente. Certa manhã, enquanto lhes mudava as ligaduras, notei que os ferimentos estavam vermelhos e inchados. Suponente amarelo estava a escorrer. Estava claramente infectado. Estão infectados. Precisamos de algumas ervas anti-inflamatórias. Franzi o sobrolho e disse: já gastámos as poucas ervas que tínhamos em casa. Não chegam nem perto. O Lucas suportou a dor e disse: senhora, não se incomode. Éramos soldados. Aguentamos uns arranhões. Não, uma infecção grave pode matar-vos. Recusei imediatamente. Há ervas nas montanhas que combatem a infecção no frio. Vou colher algumas. O Afonso saltou. Cláudia, vou contigo. As montanhas são perigosas. Não quero que vás sozinha. O Lucas também queria vir, mas eu impedi-o. Ainda não estás curado. Fica em casa a descansar. Toma conta do Samuel e das mudas por mim. O Samuel também insistiu. Afonso, vai com a senhora. Nós tratamos das coisas aqui. Depois do pequeno almoço, o Afonso e eu apanhámos cestos de bambu e fomos para as montanhas. Mal tínhamos entrado nas montanhas, quando começou a nevar, flocos de neve caíram no chão, formando rapidamente uma fina camada de gelo. O caminho ficou escorregadio e difícil de andar. Com base na memória e no conhecimento agrícola moderno, avistei ervas pelo caminho. Afonso abriu o caminho com um facão. Ele ajudava-me a levantar de vez em quando, com medo de que eu escorregasse. Cláudia, está a nevar mais forte. Talvez devêssemos voltar, disse Afonso preocupado. Abanei a cabeça. Continuemos a procurar. As ervas anti-inflamatórias geralmente crescem na encosta de sotavento. Podemos voltar assim que as encontrarmos. Caminhamos com dificuldade, tropeçando a cada passo. Caminhamos durante quase 4 horas. Finalmente, numa encosta de sotavento, encontramos raízes de dente-leão, beldroegas e outras ervas. Havia também várias trepadeiras de madressilva para tratar infecções externas. Afonso colheu rapidamente as ervas e colocou-as no cesto. O rosto iluminou-se de alegria. Ótimo, ótimo, Cláudia, finalmente encontramo-las. No caminho de volta, a neve caía ainda com mais força. O caminho tornou-se ainda mais perigoso. Afonso ofereceu-se para ir à frente e proteger-me do vento. Também pegou no cesto e carregou-o às costas. Ele não parava de se virar para me ajudar. O calor da sua palma atravessou a minha manga, constante e quente. Quando chegámos a uma encosta íngreme, eu escorreguei. Ele deu meia volta e puxou-me para os braços. Balançámo-nos alguns passos antes de encontrarmos o equilíbrio. Ele segurou-me e não me largou de imediato. A sua voz estava rouca. Cláudia, calma, estou contigo. O seu hálito quente roçou o meu cabelo. Flocos de neve caíam sobre os nossos ombros, e a tensão romântica crescia silenciosamente na tempestade. Quando chegámos a casa, estávamos cobertos de neve. As nossas mãos e pés estavam gelados. Samuel ferveu rapidamente a água quente para nos aquecermos. Lucas pegou no cesto de bambu. Olhou para as ervas lá dentro. Os seus olhos estavam cheios de gratidão. Não tive tempo para descansar. Lavei e esmaguei imediatamente as ervas. Fervi-as até obter um líquido medicinal. Limpei os ferimentos dos homens e apliquei a pasta de ervas. Passado pouco tempo, ambos disseram que a dor nos ferimentos tinha diminuído muito. Ao vê-los melhorar, o peso no meu coração finalmente aliviou. As feridas do Lucas e do Samuel estão a melhorar. Já não há inchaço nem pus. Nós 4 estamos a trabalhar juntos de forma mais fluida. Assim que a neve parou, o tempo aqueceu lentamente. Decidi aproveitar o bom tempo para lavrar bem os sulcos, para expandir a área de plantação, não só para cultivar o suficiente para nós, mas também para vender um pouco para pagar os impostos. Levei o Afonso e o Samuel ao campo, mostrei-lhes como misturar cinza vegetal no solo para melhor fertilidade. A cinza vegetal enriquece o solo e também afasta pragas e doenças. Assim os legumes crescem fortes e saudáveis. O Afonso e o Samuel ouviram com muita atenção e seguiram as minhas instruções para espalhar a cinza uniformemente pelo campo. Depois usaram enxadas para revolver bem a terra. O Lucas estava quase curado. Então veio ajudar. Ele é forte e revirou a terra rápida e profundamente. Em pouco tempo já tinha lavrado metade do campo. Depois levei-os a construir uma estufa simples para as mudas. Fizemos uma armação com ramos grossos e cobrimos-la com serapilheira velha para bloquear o vento e manter o calor.
Depois dividimos a estufa em pequenas seções e semeámos diferentes sementes de legumes separadamente. Tínhamos as sementes de couve de antes e as sementes de espinafre e rabanete resistentes ao frio que encontrei. Disse-lhes: a estufa precisa de ser arejada diariamente. Não regue em excesso, apenas mantenha o solo úmido. O Samuel ficou responsável pela estufa. Ele ia verificar as mudas antes do amanhecer todos os dias, a regar e a remover as ervas daninhas, a anotar a temperatura dentro da estufa e o crescimento das mudas. Quando não percebia alguma coisa, perguntava-me. O Afonso ia para as montanhas todos os dias e, além de colher ervas silvestres, também cortava ramos para reforçar a estufa. Ocasionalmente apanhava alguma caça pequena, para nos dar melhores refeições. O Lucas ainda tratava dos mantimentos e das contas. Fez um inventário de todas as ervas silvestres, lenha e ervas aromáticas, e manteve um registro claro deles. Ele até reservou algumas ervas silvestres para secar e armazenar, caso a neve pesada bloqueasse a montanha mais tarde. Nos seus tempos livres, também ajudava no campo. Ao olhar para as mudas verdes, não pôde deixar de exclamar: Senhora, este método de cultivo é realmente especial. Muito melhor do que o que cultivávamos no acampamento do exército. Os dias passaram, as mudas na estufa cresceram viçosas e verdes. Os campos também estavam bem organizados. Limpámos a cabana até ficar impecável. Também reforçámos as paredes, para bloquear o vento frio. À noite nós 4 sentávamos à volta do fogo, discutindo planos para quando as mudas estiverem prontas. O Lucas disse que assim que os legumes forem vendidos, primeiro juntaremos o suficiente para os impostos e usaremos o resto para comprar algumas sementes e cereais. O Samuel e o Afonso concordaram com a cabeça, os olhos cheios de esperança no futuro. Este lar outrora degradado recuperou gradualmente a sua vitalidade e ordem. Passados mais uns 10 dias, a primeira remessa de couve estava finalmente pronta. As folhas eram verdes escuras, carnudas e grossas. Eram muito mais terras do que as couves que os aldeões costumavam cultivar. Ao olhar para o cesto cheio de couves, disse o Afonso, entusiasmado: Cláudia, estas couves estão fantásticas. Vão render um bom dinheiro. Eu acenei com a cabeça. Vou levá-las à vila para vender. Tu ficas aqui a tomar conta das mudas e da cabana. Na manhã seguinte, bem cedo, parti para a vila com um cesto de bambu cheio de couves. A cidade do condado era muito mais animada do que Val do Carvalho. O mercado estava num alvoroço. As bancas estavam repletas de todo o tipo de produtos. Encontrei um canto e pousei o cesto. No momento em que expus as couves, um vendedor corpulento aproximou-se. O vendedor pegou numa couve, examinou-a e disse com desprezo: Rapariga da aldeia, quanto custam estas? 3 por $10, respondi. Acabaram de ser colhidas. O vendedor troçou: Que espécie de couve de merda é que se atreve a cobrar esse preço? 3 por $5, leva o lote todo. Caso contrário, não vendes uma única durante o dia todo. Bem sabia. Ele viu que estava sozinha e estava a tentar rebaixar-me o preço. Peguei numa das minhas couves e comparei-a com as da banca ao lado. Levantei a voz e disse: Senhor, olhe para as minhas couves. As folhas são grossas, cheias de sumo, cultivadas com cinza vegetal. São muito mais terras do que as couves comuns. 3 por $10. É pechincha. Estas couves comuns, por outro lado, têm folhas finas e ainda têm buracos de minhoca. E atrevem-se a cobrar $8 por 3. Os transeuntes juntaram-se à volta, compararam as couves das duas bancas. Todos elogiaram a qualidade das minhas couves. O rosto do vendedor ficou branco e vermelho. Ele disse ferozmente: Atreves-te a meter-te comigo? Vamos ver quem se atreve a comprar-te hoje. Trouxei, comprar e vender é voluntário. Que direito tens para me impedir? Além disso, as minhas couves são boas, portanto, naturalmente as pessoas vão comprá-las. Nesse momento, um homem de bata comprida, de aspecto refinado e culto, aproximou-se. Pegou numa couve e examinou-a atentamente. Chegou a provar uma folha. Elogiou: Esta couve é realmente terra. Qualidade excelente. Senhora, fique com todas as suas couves. Pelo preço que disse. 3 por $10. Mais $2 extras por couve. Como sinal para as suas futuras colheitas. Fiquei estupefacta por um momento. Agradeci-lhe rapidamente. O homem sorriu e disse: Sou o Vítor, dono do restaurante Videira Dourada. O meu restaurante pode usar legumes desta qualidade. De agora em diante, sempre que as suas colheitas estiverem prontas, traga-as diretamente ao Videira Dourada. Pagar-lhe-ei um preço justo. O vendedor viu isto e recuou. Esgueirou-se. O Vítor mandou alguém levar as couves. Pagou e ainda deixou a morada. Apertando o dinheiro pesado, o meu coração estava cheio de alegria. Este foi o meu primeiro pote de ouro neste novo mundo. Não só cobriria parte dos impostos, como também poderia comprar algumas sementes e cereais. No caminho de regresso, os meus passos eram leves. O meu coração estava cheio de esperança no futuro. O Vítor foi cortês e amável. Depois de pagar pela couve, convidou-me para sentar no restaurante Videira Dourada. O lugar era elegante e arrumado. Todos os clientes estavam bem vestidos. Era claramente um local conhecido na vila. Serviu-me uma chávena de chá quente. E foi direto ao assunto. Senhora Cláudia, a couve que cultiva é de muita qualidade. Muito melhor do que a dos outros agricultores. Quero estabelecer um acordo a longo prazo consigo. Comprarei todos os legumes que cultivar, e a 20% acima do preço de mercado. Que tal? Fiquei entusiasmada e surpreendida.
Aceitei imediatamente. Obrigada por acreditar em mim, Vítor. Não o vou desapontar com as entregas. O Vítor acenou com a cabeça, sorrindo. Depois, o tom dele tornou-se mais sério. Mas deixe-me avisá-lo sobre uma coisa. Ultimamente, anda um bando de bandidos no mercado. Atacam vendedores sozinhos para extorsão. Já que vai à vila sozinha, tenha muito cuidado. Evite caminhos isolados. Ele também me disse os preços de compra de várias ervas anti-inflamatórias. Disse que se eu tivesse alguma em estoque, podia levá-las ao restaurante Videira Dourada e ele comprá-las a um preço justo. Depois de me despedir do Vítor, peguei no dinheiro e fui direto à mercearia, à loja de tecidos e à loja de ferramentas. Comprei 2 sacos de grãos mistos e vários rolos de pano grosso. Também comprei uma enxada nova e cestos de bambu. Comprei também alguns medicamentos para feridas, para o Lucas e o Samuel. Depois das compras, lembrei-me do aviso do Vítor. Evitei os becos estreitos e fui pela estrada principal no regresso. A viagem foi segura e sem incidentes. Quando cheguei a casa, o Afonso, o Lucas e o Samuel esperavam à porta. Quando me viram, os 3 suspiraram de alívio. O Afonso correu e pegou no cesto de bambu e pesou-o nas mãos, com os olhos arregalados de surpresa. Cláudia, deves ter ganho bom dinheiro, hein? Acenei com a cabeça, sorrindo. Dispus todos os mantimentos que tinha comprado. O Samuel tocou no pano grosso e disse, agradecido, que finalmente podiam ter roupa limpa. O Lucas olhou para a enxada nova, pensativo, observando que com estas ferramentas, lavrar a terra seria muito mais rápido. Naquela noite, cozi uma panela cheia de grãos mistos. Também salteei uns verdes. Foi a nossa primeira refeição completa juntos. À volta da fogueira, os seus rostos tinham sorrisos que não usavam há muito tempo. O Afonso não parava de pôr comida no meu prato. O Lucas e o Samuel levantavam os copos para me agradecer. Ao ver tudo isto, senti-me ainda mais certa de que, se nos mantivermos unidos, vamos definitivamente proteger este lar, e os nossos dias só vão melhorar. Depois de fechar o negócio com o Vítor, comecei a planear expandir a quinta. Além da couve, queria cultivar algumas ervas resistentes ao frio e verduras silvestres raras. Podia vendê-las ao restaurante Videira Dourada e também usá-las para medicamentos. Outra forma de ganhar dinheiro. Na manhã seguinte, cedo, embalei alguns mantimentos secos e um cesto de bambu, planeando ir sozinha às montanhas selvagens para encontrar sementes. O Afonso ia caçar nas montanhas e o Lucas e o Samuel precisavam de cuidar das mudas. Cada um tinha as suas tarefas. As montanhas selvagens eram pouco visitadas e os trilhos eram acidentados. A maior parte da neve tinha derretido, mas ainda estava escorregadio. Usando os meus conhecimentos modernos de agricultura, procurei cuidadosamente ao longo das encostas abrigadas e dos riachos. O esforço compensou. Encontrei sementes de bupleuron e astragalho resistentes ao frio, e também raízes de bolsa de pastor rara e fetos silvestres, suficiente para cultivar novas mudas. Ao pôr do sol, voltei com um cesto cheio de sementes. Ao longe, vi confusão no abrigo das mudas. O Samuel estava a balançar um pau, a tentar afugentar algo. O Afonso veio a correr com o seu arco. O Lucas estava de guarda com uma enxada. O meu coração apertou-se. Corri para lá, só para descobrir que as mudas lá dentro tinham sido mastigadas em pedaços. Um texugo grande e resistente mostrou os dentes e avançou para o Samuel. Cuidado! Gritei. O Afonso puxou rapidamente o arco e disparou. A flecha roçou a orelha do texugo, fazendo-o fugir assustado. O Samuel cambaleou para trás. Apressei-me a verificar o seu ferimento. O texugo tinha arranhado o seu antebraço, a ferida estava crua e sangrenta, com sangue ainda a escorrer. Não te mexas, peguei no medicamento que trazia comigo, limpei a ferida, parei o sangramento e fiz o penso. Trabalhei depressa. O Samuel suportou a dor, com o rosto cheio de culpa. É tudo culpa minha, não protegi as mudas, e agora estou ferido. Dei-lhe uma palmada no ombro e disse, não é culpa tua. Os texugos são ferozes. Fizeste o melhor que podias. Olhando para as mudas destruídas, fiquei determinado. Começamos esta noite. Vamos armar armadilhas para afastar os animais selvagens. Não podemos deixá-los estragar as mudas outra vez. Depois do jantar, levei os 3 a trabalhar à volta do barracão das mudas. Com técnicas de caça modernas, indiquei ao Afonso que cortasse ramos grossos. Cavámos covas até à cintura à volta do barracão. O fundo foi forrado com estacas de madeira afiadas. Depois cobrimos-las com ramos, ervas e uma fina camada de terra. Deixámos apenas um caminho estreito para atrair o texugo. Também pedi ao Lucas e ao Samuel para reforçarem a vedação. Ataram os ramos com corda grossa de cânhamo, para impedir o animal de passar. O Afonso olhou para a armadilha, com curiosidade nos olhos. Cláudia, será que isto realmente apanha o texugo? Riu-me, os texugos são gananciosos e seguem rotas fixas para se alimentar. Espalhámos algumas ervas silvestres picadas perto da armadilha. Vai certamente cair nela. O Lucas agachou-se para inspecionar a armadilha, com tom de aprovação. Esta armadilha está engenhosamente concebida. É ao mesmo tempo dissimulada e eficaz. É mais prática do que as do exército. Na manhã seguinte, logo ao amanhecer, fomos acordados por um barulho próximo. O Afonso pegou no arco e saiu a correr. O texugo tinha caído na armadilha. Estava a debater-se ansiosamente, mas a afundar-se mais. Estava preso nas estacas, incapaz de se mexer. Apanhamos. Apanhamos mesmo. O Afonso gritou entusiasmado. O Lucas foi buscar uma corda. Passou-a cuidadosamente à volta do texugo. Arrastou-o para fora da cova. Este texugo é bastante grande, com pelo brilhante e carne firme.
Sorri e disse: o pelo vai render um bom preço, e a carne é comestível. Também podemos dar um pouco ao Vítor, para manter a nossa parceria. O Samuel também suspirou de alívio. Agora as mudas estão seguras, sem mais preocupações com ataques de animais. Enquanto processávamos o texugo, o Lucas e o Samuel trabalhavam rapidamente, claramente treinados no exército. Ao ver as suas mãos habilidosas, sentia cada vez mais que acolher-los não era apenas salvar 2 vidas, mas também adicionar força a esta casa. E depois disto, ganharam ainda mais respeito pelas minhas capacidades. Trabalhámos juntos de forma ainda mais fluida. A vida estava a melhorar lentamente para a família Ferreira. As mudas estavam a prosperar. Também apanhámos um texugo. A notícia espalhou-se pela aldeia. Muitos aldeões vieram dar-nos os parabéns. Mas a Margarida e o Alfredo estavam escondidos nas sombras, os olhos deles a arder de ciúmes. O Alfredo sempre teve más intenções para comigo, e depois daquela humilhação pública, ele guardou rancor de mim. Ver o Afonso estar comigo dia e noite só o fazia arder de ciúmes. Passou o dia todo a incitar a Margarida a vingar-se. Eu já estava de sobreaviso. Sabia que aqueles 2 não desistiriam tão facilmente. Assegurei-me de que o Lucas e o Samuel se revezavam a vigiar à noite, e à volta dos canteiros, montei cordas de palha cobertas de lama e um sino de aviso. Assim que a corda fosse tocada, deixaria marcas de lama, e o sino tocaria, avisando-nos de qualquer perturbação. No meio da noite, tudo estava silencioso. Todos dormiam profundamente. De repente, ouviu-se um barulho fraco do lado de fora do pátio. Acordei sobressaltada. Toquei no Afonso ao meu lado, e fiz sinal ao Lucas e ao Samuel para se calarem. Levantámo-nos em silêncio, e agachámo-nos junto à janela para observar. Vimos a Margarida e o Alfredo a aproximarem-se furtivamente dos canteiros. O Alfredo segurava um pau. Pisou furiosamente os canteiros, destruindo as mudas. A Margarida ficou de vigia, olhando de vez em quando para a cabana. Aquele malandro. O Afonso rangeu os dentes e quis sair a correr. Agarrei-o rapidamente, sussurrando: ainda não. Espera até que eles se aproximem mais. Apanhá-los em flagrante. Não demorou muito, até o Alfredo pisar a corda. As pernas das calças ficaram cobertas de lama. O sino de aviso tocou. Ficaram apavorados. Viraram-se para fugir. Parem-nos! Gritei. O Afonso saiu primeiro a correr. Agarrou o Alfredo pelo colarinho e atirou-o com força ao chão. A Margarida correu depressa. Num instante, desapareceu. O Alfredo tentou levantar-se, mas o Lucas segurou-o bem apertado. Ele não conseguia mexer-se. Apressei-me a ir ver as mudas. Cortei o dedo num calo partido. Apareceu uma gota de sangue. O Samuel correu logo para lá, pegou na minha mão e enrolou-a com uma tira de pano limpa. Os seus movimentos eram suaves mas urgentes. Os olhos dele cheios de preocupação e cuidado. Como é que pudeste ser tão descuidada? Perguntou ele, enquanto o Lucas também se aproximou. Tirou o pó de ervas secas e entregou-me. A sua voz era baixa. Isto vai parar a hemorragia e a inflamação. Não deixes molhar, disse ele, enquanto o Afonso apertava a minha outra mão. O rosto dele cheio de culpa. É tudo minha culpa por não ter cuidado melhor de ti, disse ele, enquanto os 3 me rodeavam. Por detrás do seu cuidado, cada um escondia os próprios sentimentos, aquecendo o meu coração. Depois de o Alfredo ser apanhado, ele inventou todas as desculpas, alegando que estava só a passar pelo campo e que tinha pisado as mudas sem querer. Eu soltei uma risada fria, apontando para a lama nas calças dele. A lama nesta corda de palha é a única, só se encontra perto do campo. Se estivesses só a passar, como é que ficaste com isso em ti? E por que é que estás aqui a altas horas da noite? Deixei propositadamente a Margarida fugir, para preservar as provas completas. Depois juntei as mudas danificadas, a corda de palha coberta de lama e os pedaços de roupa que caíram do Alfredo. Com as provas e o Alfredo detido, fui diretamente à casa do presidente Manuel. Convidei alguns aldeões imparciais para servir de testemunhas. Quando o presidente Manuel viu o Alfredo apanhado com provas sólidas, a cara dele ficou pálida e vermelha alternadamente, mas ainda queria deixá-lo escapar com facilidade. Talvez seja só um mal-entendido. O Alfredo não teve intenção de fazer mal. Mal-entendido? Interrompi-o e apresentei as provas uma a uma. Invadir o campo a altas horas da noite, destruir mudas de propósito e tentar espreitar para a cabana para me assediar. Isso também é um mal-entendido? Há tempos, a Margarida forçou um casamento, e eles drogaram-nos e conspiraram contra nós. Tudo visto pelos aldeões. Isso também é um mal-entendido? Vários aldeões concordaram. A Cláudia tem razão. A Margarida e o Alfredo sempre tramaram coisas más. O Alfredo só tem inveja de os Ferreiras estarem a prosperar, por isso está a chateá-los. O Alfredo ficou sem palavras. A cabeça dele foi-se baixando cada vez mais. Ele estava a tremer todo. Quando a Margarida soube da notícia, escondeu-se em casa sem se atrever a sair e deixou o Alfredo assumir toda a culpa. No fim, com todos como testemunhas, o presidente Manuel teve de agir com justiça. Multou o Alfredo para nos compensar pelas perdas e obrigou-o a pedir-nos desculpa publicamente. Depois disto, a Margarida e o Alfredo ficaram completamente desonrados. Nunca mais se atreveram a intimidar outros na aldeia.
Quanto mais provocar a família Ferreira. Lidamos com a confusão da Margarida e do Alfredo. Tratamos das mudas e das ervas. Vendemos ao Vítor as peles e algumas ervas. E guardamos um bom bocado de dinheiro. Suficiente para pagar os impostos exorbitantes do presidente Manuel. Pensei que íamos passar este período em paz. Mas no dia em que os impostos venciam, os problemas bateram à porta outra vez. O presidente Manuel entrou no quintal com 2 agentes. Os agentes traziam bastões de madeira. Olhar feroz. Postura agressiva. O agente principal, o Silva, olhou à volta. O olhar dele pousou no Lucas e no Samuel. Olhar hostil. Presidente Manuel, quem são estes dois? Parecem estranhos. O presidente Manuel interveio logo. Agente Silva. Estes dois são soldados em debandada. A Cláudia está a abrigar desertores e a atrasar os impostos, por isso vim pedir-lhe que faça justiça. Tirei o dinheiro e entreguei-o ao agente Silva. Agente, aqui estão os impostos. Nem um cêntimo a menos. Por favor, conte você mesmo. O Lucas e o Samuel são soldados em debandada, mas não são desertores. Temos testemunhas do acampamento. Só os acolhemos para recuperarem dos ferimentos. Não há nada de errado nisso. O agente Silva pegou no dinheiro. Pesou-o na mão. Depois atirou-o deliberadamente ao chão e pisou. Esta merreca troçou. Atreve-se a enganar-me com isto, visto que estes dois são claramente desertores que, por lei, deviam ser enviados para trabalhos forçados para pagar o imposto. Se você sabe o que é melhor para si, colabore. Ou prendo-a também. Enquanto falava, os 2 agentes avançaram para agarrar o Lucas e o Samuel. Parem. Avancei rapidamente para a frente deles. Disse com firmeza, eles estão feridos e não fizeram nada de errado, então com que fundamento os estão a prender? O Afonso pegou imediatamente no arco de caça e ficou ao meu lado. Passou-me o braço suavemente pelos ombros, puxando-me para trás dele. O Lucas também avançou, ficando ombro a ombro comigo. Os olhos afiados dele fixaram-se nos agentes. Sussurrou-me, senhora, recue, nós tratamos disto. O hálito quente dele roçou-me a orelha, trazendo uma força tranquilizadora. O Samuel aproximou-se silenciosamente do meu lado, estendendo a mão para tocar suavemente no meu braço, no caso de os agentes fazerem um movimento súbito. Os 3 formaram um círculo à minha volta, criando uma barreira protetora. A preocupação subtil deles tornou-se mais clara na atmosfera tensa. O agente Silva ficou intimidado com a minha presença. Ficou surpreendido por um momento. Depois levantou arrogantemente o bastão de madeira, violando descaradamente a lei. Em Val do Carvalho, eu sou a lei. Vou levar estes 2 hoje, custe o que custar. Se ousares parar-me, isso é desobedecer às ordens. Prendo-te também. O presidente Manuel também estava lá, a atiçar as chamas. O seu tom era sinistro. O Alfredo tem razão. Não percas tempo com eles. Leva-o já. Estes 2 são desertores, de qualquer forma. A Cláudia está a abrigar desertores. Ela também devia ser punida. A terra dela pode ser confiscada. Eu sorri com desprezo. Virei-me e peguei num bom bocado de prata lá de dentro, e bati com ele na mesa com força. A prata caiu ruidosamente na mesa. Ouviu-se um estrondo. Deixou toda a gente atônita. Esta prata é suficiente para pagar adiantado 3 meses de impostos. Estendi a mão e peguei na chávena de chá que estava na mesa. Com um pouco de força, a chávena partiu-se em pedaços. Os cacos espalharam-se pelo chão. Aviso-te, se continuares a arranjar problemas sem razão, vou diretamente ao gabinete do magistrado e digo ao magistrado Teixeira e à senhora Teixeira. Depois vai estar bem arranjado. A senhora Teixeira é a esposa do magistrado. Sempre foi justa e rigorosa. E é uma velha conhecida do Vítor. O Vítor mencionou uma vez que se eu algum dia tivesse problemas, poderia pedir ajuda à senhora Teixeira. O agente Silva e o Hugo ouviram isto e as caras deles mudaram instantaneamente. Sabiam bem como a senhora Teixeira é formidável. Se chamassem a atenção dela, no melhor dos casos, perderiam o emprego. No pior, seriam acusados. Depois olharam para o Lucas, o seu porte militar, os seus olhos perspicazes. Obviamente não era alguém com quem se meter. Isso acabou imediatamente com a confiança deles. O presidente Manuel ainda queria convencer, mas o agente Silva fê-lo calar com um olhar. O agente Silva guardou a prata no bolso. O seu tom suavizou-se. Já que a senhora Cláudia pagou todos os impostos, e até pagou 3 meses adiantados, vamos esquecer o assunto. Mas tens de vigiar estes 2. Se alguma coisa correr mal, serás responsabilizado. Dito isto, depois lançou um olhar duro ao presidente Manuel e saiu com Hugo. Foram-se embora descontentes. Ao ver isto, o presidente Manuel também não se atreveu a ficar. Saiu furtivamente atrás deles. O pátio finalmente sossegou. O Afonso expirou de alívio. Cláudia, és fantástica. O Lucas e o Samuel também avançaram para lhe agradecer. Obrigada por nos salvar a vida, senhora. Não há palavras para expressar a nossa gratidão. Sorri. Sabia no fundo que depois deste incidente, a autoridade da família Ferreira estava firmemente estabelecida. Ninguém ousaria meter-se connosco novamente. Uns dias depois, caiu de repente uma forte neve e a temperatura desceu abruptamente. As mudas e as ervas na estufa de viveiro corriam risco de geada. Por isso decidi construir imediatamente uma estufa, usando palha e lama para isolar e garantir que as culturas sobrevivessem ao inverno em segurança. Assim que a notícia se espalhou, o Afonso, o Lucas e o Samuel agiram de imediato, cada um a fazer a sua parte sem uma única queixa. O Afonso foi à serra cortar ramos grossos para construir a armação da estufa, pois era forte e rápido. Não demorou muito até ter as armações de 3 estufas prontas. O Lucas encarregou-se de misturar lama e rebocar as paredes,
misturando palha com lama e aplicando-a nas paredes da estufa para impedir a entrada do vento e reter o calor. Era meticuloso, a certificar-se de que todos os pontos estavam bem vedados. O Samuel era atencioso e cuidadoso, a tratar de preparar o solo lá dentro e a transplantar as mudas e as ervas. E também cavou uma simples conduta de fogo na estufa. Pronto para acender uma fogueira para aquecer, eu guiei os três para ajustar o ângulo da estufa, de modo a maximizar a absorção da luz solar, e ensinei-lhes a cobrir o telhado com colmo e a acrescentar serapilheira à noite para reter ainda mais calor. Durante as pausas no trabalho, o Afonso dava-me água quente às escondidas, e o Lucas e o Samuel voluntariavam-se para as tarefas mais duras, para que eu não congelasse nem me cansasse. Trabalharam arduamente durante 3 dias inteiros e finalmente completaram as estufas. A olhar para as estufas arrumadas e para as mudas verdes lá dentro, o Lucas e o Samuel trocaram o olhar, aproximaram-se de mim e juntaram solenemente os punhos. Senhora, trata-nos com sinceridade. É corajosa e engenhosa. Queremos segui-la fielmente, senhora, e guardar este lar juntos. Não importa os problemas que nos apareçam, daríamos a vida sem hesitar. Olhei para os seus olhos sinceros, depois virei-me para o Afonso ao meu lado, cujos olhos estavam cheios de ternura, e o calor encheu-me o coração. Naquela noite, os 4 sentámos-nos à volta da fogueira, a comer comida quente e a falar dos nossos planos para o futuro, e a sala parecia quente e acolhedora. Os meus olhos encontraram-se acidentalmente com os do Afonso, e as orelhas dele ficaram vermelhas enquanto ele desviava rapidamente o olhar, mas os olhos dele estavam cheios de um carinho inconfundível, e uma ondulação subtil agitou-se também no meu coração. Depois de a estufa estar construída, levantava-me todas as noites para a verificar, preocupada que a temperatura baixasse ou que algum animal selvagem entrasse. Naquela noite, estava prestes a chegar à estufa com o meu candeeiro quando ouvi uns sons de mastigação vindos de dentro. O meu coração apertou-se. Entrei na estufa em bicos dos pés e à luz fraca do candeeiro, vi uns coelhos a roer as mudas. Seus pestinhas! Sibilei. Os coelhos assustaram-se e saíram a correr da estufa. Corri atrás deles com o candeeiro, a tentar afastá-los para que não estragassem as mudas outra vez. Acabei por ir parar a uma colina árida fora da aldeia. Os coelhos entraram numa gruta a correr e desapareceram. Estava prestes a voltar para trás quando senti um cheiro familiar de cinza vegetal. Segui o odor e, ao luar, encontrei um local escondido na colina árida com um depósito natural de cinza vegetal, amontoada e espessa, de textura fina, perfeita para melhorar o solo. O que me surpreendeu ainda mais foi uma nascente de montanha ali perto, clara e doce, com um caudal constante, perfeita para irrigar os campos e as culturas na estufa. A cinza vegetal enriquece o solo e previne pragas, e a água da nascente é de alta qualidade, ambos essenciais para elevados rendimentos das colheitas. Entusiasmada, caminhei à volta da mina e da nascente, estudando cuidadosamente o terreno, e marquei o local com pedras para o manter escondido dos outros. Depois, fiz um plano em silêncio. Todas as manhãs, mandava o Afonso trazer alguns homens para carregar uma pequena quantidade de cinza vegetal, para não chamar a atenção, e também cavámos uma simples vala de irrigação para canalizar a nascente para os campos e a estufa. No caminho de volta para a cabana, sentia-me leve, cheia de alegria. Com este tesouro natural e o cultivo em estufa, as colheitas vão certamente prosperar. Não só podemos satisfazer as necessidades do restaurante Videira Dourada, como também podemos expandir para outros mercados. Nunca mais nos preocuparmos com impostos ou em fazer face às despesas. Esta família está finalmente a sair do buraco. Nos dias seguintes, cavámos canais simples para irrigar com água da nascente e transportámos cinza vegetal em lotes para melhorar o solo. As mudas e ervas na estufa cresceram mais fortes. A sua qualidade era muito superior à anterior. Quando o segundo lote de couves finas e o primeiro lote de bupleurum e astrago ficaram prontos, embalei-os devidamente e fui sozinha entregá-los ao restaurante Videira Dourada. O Afonso precisava de ficar e tratar das colheitas. O Lucas e o Samuel estavam ocupados a reforçar o canal. Cada um fez a sua parte. Quando cheguei à entrada do Videira Dourada, vi uma criada de verde a andar de um lado para o outro, ansiosa. Era a Teresa, a criada da senhora Teixeira. Quando me viu com um cesto de legumes, os olhos dela iluminaram-se. Ela apressou-se, agarrou-me no pulso e disse: "Senhora Cláudia, finalmente encontrei-a. Por favor, salve a senhora Teixeira." O meu coração apertou-se. Perguntei rapidamente o motivo. A Teresa soluçou que a senhora Teixeira tinha ido oferecer incenso ontem e foi mordida por um cão raivoso. Agora tem uma febre alta que não baixa e está delirante. A druga Sofia, a médica da mansão, diagnosticou como constipação, mas o remédio não fez efeito. Ela estava desesperada por alface fresca como ingrediente medicinal, mas não encontrava nenhuma de boa qualidade em lado nenhum. Uma mordida de cão raivoso não é de certeza uma constipação. Qualquer atraso pode levar ao desastre. Deitei imediatamente o cesto de legumes e disse à Teresa: "Leve-me rapidamente ao gabinete do magistrado. A sua senhora não tem uma constipação. É uma doença aguda causada pela mordida do cão. Mais demora e será tarde demais." A Teresa estava cética, mas não tinha outra escolha. Ela guiou-me rapidamente até ao gabinete do magistrado. O pátio interior do gabinete do magistrado estava tenso. O magistrado Teixeira estava cheio de preocupação. A dobra Sofia segurava uma tigela de remédio prestes a dar lá a senhora Teixeira. Apressei-me para travar o magistrado Teixeira e a drabo Sofia. "Absolutamente não. A senhora está a mostrar sinais iniciais de raiva da mordida do cão. Não é de certeza uma constipação. Tomar remédio para constipação só vai prender o veneno dentro e piorar o estado dela." Ao ouvir isto, o rosto da Drumares Sofia escureceu e ela repreendeu duramente:
Sua labrega, o que é que sabes de medicina? Só conheces alguns remédios populares. Como ousas vir ao gabinete do magistrado interferir? Estás a tentar prejudicar a senhora? Prejudicar a senhora? O magistrado Teixeira também parecia duvidoso. Franziu o sobrolho. Tu, uma rapariga da aldeia, como poderias entender esta doença? Quão certa estás de que podes curar a minha esposa? Assenti firmemente e disse: tenho métodos de emergência e remédios populares. Estou disposta a tentar. Se algo acontecer à senhora Teixeira, aposto a minha vida nisso. A Dra. Sofia foi totalmente contra. Ela bateu na mesa a insistir que o magistrado não devia fazer isto. Não sabemos de onde vem esta rapariga da aldeia. Se o remédio caseiro dela magoar a senhora, quem vai assumir a culpa? Melhor chamar médicos conceituados para uma consulta do que deixá-la fazer o que quiser. O magistrado Teixeira olhou para a senhora na cama, o rosto dela curado, a respirar rapidamente. Ele hesitou muito tempo, e no fim, a situação desesperada exigia medidas desesperadas. Ele concedeu o meu pedido. Está bem, confio em si desta vez. Mas se tentar algum truque, vou moer os seus ossos até os reduzir a pó. Não tive tempo para discutir com a Dra. Sofia. Disse logo à Teresa para arranjar aguardente, tiras de pano limpas e carvão. Depois, ir ao restaurante Videira Dourada e buscar o bopleuro e a madressilva que trouxe. Assim que os materiais estavam prontos, mandei toda a gente sair e fiquei sozinha no quarto do doente. Primeiro, usei a aguardente para limpar repetidamente a ferida no braço da senhora Teixeira, depois usei uma lâmina limpa para raspar o tecido necrótico à volta. Isto é uma técnica moderna de desbridamento de emergência para remover o máximo de toxina possível. Depois aqueci a tira de pano com fogo de carvão e apliquei a quente à zona à volta da ferida para parar a propagação da toxina. A Dra. Sofia viu de fora. Ela bateu com os pés de raiva e gritou: tu estás a magoar-se. Alguém, parem-na. Senhor, parem-na. Ignorei os gritos dela e continuei a misturar o bopleuro e a madressilva esmagados com um pouco de realgar e apliquei na ferida. Também fiz uma decocção para limpar o calor e desintoxicar e dei à senhora Teixeira colherada a colherada. Todo o processo durou quase 1 hora. Fiquei ao lado da cama a vigiar de perto o pulso e a temperatura da senhora Teixeira. No início ela ainda tinha febre alta e convulsões. 1 hora depois, as convulsões pararam gradualmente e a febre alta baixou um pouco. A respiração dela estabilizou e ela abriu lentamente os olhos. Fracamente pediu água. A Teresa ficou radiante e trouxe rapidamente um pouco de água morna. O magistrado Teixeira irrompeu no quarto e, ao ver a esposa consciente, ficou tão emocionado que mal conseguia falar. Virou-se e fez uma reverência profunda para mim. Obrigado, senhora. Salvou a vida da minha esposa. Estava cego para reconhecer a sua habilidade. A Dra. Sofia ficou de lado, o rosto dela a ficar pálido e depois vermelho. Nunca mais ousou zombar e saiu discretamente. Suspirei de alívio e instruí. Embora a senhora esteja estável por agora, precisa de tomar um medicamento durante 3 dias seguidos. A ferida precisa de desbridamento diário e muda de penso. Mantenha-a longe da água e ela não pode ficar emocionalmente agitada. O magistrado Teixeira concordou repetidamente e mandou imediatamente preparar tudo como instruí. 3 dias depois, a senhora Teixeira recuperou completamente. Ela sentou-se no pátio a apanhar sol, cheia de energia. Agarrou a minha mão e agradeceu à senhora Cláudia do fundo do coração. Salvou-me a vida. Estou em dívida consigo e nunca poderei retribuir-lhe. O magistrado Teixeira tirou imediatamente 10.000 euros e atirou-me para as mãos. Por favor, aceite este pequeno presente, senhora. Se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Não disse que não. Esse dinheiro podia mesmo melhorar a vida da nossa família e permitir-nos cultivar mais colheitas. Ao mesmo tempo, também mencionei o assunto do Lucas e do Samuel, senhor. Tenho 2 soldados em debandada da vanguarda ocidental a ficar comigo. Não são desertores. Estão comigo porque a unidade deles foi emboscada e dispersa. Mas as pessoas não param de os importunar por causa disso. Por favor, senhor, interceda por eles e limpe os seus nomes. A senhora Teixeira e o magistrado olharam um para o outro e concordaram que era fácil. Os soldados da vanguarda ocidental são todos leais e corajosos. Soldados em debandada não são desertores. Vou mandar o magistrado emitir um certificado a declarar que foram dispersos em combate e não desertores. E carimbado com o selo oficial. A partir daí, ninguém se atreveu a incomodá-los. Naquela tarde, o magistrado Teixeira escreveu o certificado e entregou pessoalmente ao Lucas e ao Samuel. Os 2 homens seguraram o certificado com os olhos vermelhos. Depois de anos de injustiça, foram finalmente ilibados. Quando o Vítor soube que salvei a senhora Teixeira, enviou alguém com um convite a convidar-me para o restaurante Videira Dourada para falar sobre trabalharmos juntos. Quando nos encontramos, ele sorriu e disse: Senhora Cláudia, não só cultiva excelentes vegetais como também sabe de medicina, o que é verdadeiramente admirável, e quero expandir a nossa cooperação para que todos os vegetais e ervas que cultiva. O restaurante Videira Dourada os aceitará todos e aumentaremos o preço em 10% e podemos também pagar um adiantamento, o que acha? Ao que concordei felizmente. Com o apoio do gabinete do magistrado e um canal estável através do restaurante Videira Dourada, a vida da família Ferreira estava finalmente segura. A família Ferreira está a prosperar. O Lucas e o Samuel receberam um certificado do gabinete do magistrado. Ninguém se atrevia a meter-se com eles. Isso deixou o presidente Manuel, a Margarida e o Alfredo ainda mais amargos. Rangiam os dentes de raiva. Os 3 esconderam-se em casa da Margarida. As caras deles estavam negras como o diabo. O Alfredo cerrou os punhos. Os olhos dele ardiam em malícia e ganância.
Aquela cabra da Cláudia não só estragou os meus planos, como também ajudou aqueles 2 soldados em debandada a recuperar. E agora ainda está a fazer sala à esposa do magistrado. Vou fazê-la perder tudo. E tomá-la para mim. O presidente Manuel suspirou. O tom dele cheio de ressentimento. O magistrado Teixeira está a proteger-la. Se a enfrentarmos abertamente, não temos hipótese. Até podemos arranjar problemas. A Margarida rangeu os dentes. Um plano vil brilhou-lhe nos olhos. Se não podemos fazer à vista, então fazemos às escondidas. Alfredo, sempre a quiseste, não é? Vamos amarrá-la e forçá-la a ceder. Ou casar contigo. Ou entregar todo o dinheiro dela. Depois voltamos a rotular o Lucas e o Samuel de desertores, e vendemos-los ao exército como trabalhos forçados. Ficamos com o dinheiro, e livramos-nos desses 2 espinhos. Matamos 2 coelhos de uma cajadada. Os olhos do Alfredo iluminaram-se. Ele achou o plano viável. O presidente Manuel acrescentou: vou alinhar o agente Silva e o Hugo. Eles já odeiam a Cláudia por lhes ter estragado os planos e são gananciosos. Desde que lhes prometamos uma parte, eles certamente estarão dispostos a ajudar. Quando a Cláudia for sozinha à vila entregar legumes, apanhamo-la e escondemo-la no posto de comércio. É gerido por um parente afastado do agente Silva. Muito discreto. Depois mandamos alguém à casa dos Ferreira prender o Lucas e o Samuel, alegando que fugiram para escapar ao castigo. E ainda lucramos com a venda deles. O grupo concordou prontamente. Dividiram as tarefas imediatamente. O presidente Manuel foi contactar o agente Silva e o Hugo, prometendo-lhes 5.000 euros. A Margarida ficou na aldeia para saber quando a Cláudia iria à vila. O Alfredo e os seus homens emboscar-se-iam na única estrada para a vila, à espera de uma oportunidade para a raptar. Um complô contra mim estava a fermentar. Só esperava um momento certo para atacar. Uns dias depois, apanhei uns espinafres frescos e estragá-lo e fui sozinha entregá-los à cidade. Como só tinha poucos mantimentos, e as minhas viagens anteriores tinham sido tranquilas, não pedi ao Afonso e aos outros para virem. Quando cheguei a um beco sossegado nos arredores, o Alfredo apareceu com uns homens. Atrás dele estavam o agente Silva e o Hugo. O meu coração afundou-se. Virei-me para fugir, mas 2 deles agarraram-me os braços. Não conseguia mexer um músculo. Cláudia, vamos ver quem te vai salvar agora. O Alfredo sorriu de forma cruel. Estendeu a mão para o meu rosto. Cuspi-lhe mesmo na cara. Os meus olhos estavam frios como navalhas. Seu sem vergonha. Estás a raptar-me? Não tens medo que o magistrado Teixeira te esfole vivo? O agente Silva sorriu com desdém. Disse com arrogância: o magistrado está longe, no gabinete, e quando ele descobrir, já serás mulher do Alfredo. Até lá, já será tarde demais, e mesmo que ele queira proteger-te, terá de salvar a aparência. Empurraram-me à força para dentro de uma carruagem. Sacudindo pela estrada, levaram-me a uma casa de penhores na vila do condado. E prenderam-me num galpão de lenha escuro e isolado. Entretanto, o Afonso, o Lucas e o Samuel esperaram até ao pôr do sol, mas eu nunca apareci. Estavam em pânico. Foram perguntar por aí. Nesse momento, o vizinho deles, o Sr. Santos, passou pela casa da família Ferreira. Ao vê-los tão preocupados, disse rapidamente: fui à cidade esta tarde fazer uns recados e no beco dos arredores, vi a Sra. Cláudia ser levada pelo Alfredo, pelo agente Silva e pelos outros. Parecia que iam em direção à casa de penhores. Tens de ir encontrá-la, rápido. Ao ouvirem isto, estavam a arder de fúria. Sem pensar 2 vezes, o Afonso pegou no arco de caça e no machado. O Lucas e o Samuel pegaram em ferramentas agrícolas e nos seus punhais pessoais, e correram até à vila do condado. No caminho, o Lucas disse calmamente: a casa de penhores não tem muita vigilância, mas o agente Silva e o Hugo estão armados. Não podemos enfrentá-los de frente. Primeiro vamos ver como está a situação, depois agimos para a salvar. O Afonso acenou com os olhos vermelhos. Custe o que custar, vou trazer a Cláudia de volta. No barracão, fingi que estava a colaborar, a atrasar o Alfredo, que guardava a porta. Entretanto, raspei secretamente a corda à volta dos meus pulsos. A corda era grossa, mas a esfregá-la para trás e para a frente, foi-se soltando lentamente. Quando a corda estava quase a soltar-se, ouvi um som fraco do lado de fora da porta, e soube que o Afonso e os outros tinham chegado. Aumentei propositadamente a voz e disse ao Alfredo: se me deixares ir, dou-te todo o meu dinheiro, e vou implorar ao magistrado Teixeira que te deixe viver. E, claro, o Alfredo mordeu o isco, empurrou a porta. Ia falar quando o Afonso saltou de trás da porta e acertou-lhe no ombro com um cutelo. O Alfredo gritou e caiu no chão. O Lucas e o Samuel também entraram a correr e dominaram os 2 guardas da porta. Aproveitei para me libertar, agarrei num pau de madeira do canto e fiquei ombro a ombro com eles. A trabalhar juntos, rapidamente dominámos os outros bandidos no covil. O agente Silva e o Hugo ouviram a confusão e vieram a correr, viram que era mau e tentaram fugir pelo muro, mas o Lucas e o Samuel impediram-nos. Quando estávamos num impasse, a senhora Teixeira chegou com agentes do gabinete do magistrado. A Teresa, preocupada comigo, tinha contado em segredo à senhora Teixeira. A senhora Teixeira enviou imediatamente agentes para seguirem. Os agentes entraram em massa e prenderam o Alfredo, o presidente Manuel, a Margarida, o agente Silva, o Hugo e os restantes. Foram levados para o gabinete do magistrado para serem processados. Crise resolvida. O Afonso agarrou na minha mão, de olhos vermelhos, com o polegar a acariciar suavemente o meu pulso. Cláudia, estava tão preocupado, ainda bem que estás bem, e não devia ter-te deixado sozinha. O Lucas deu um passo em frente e limpou silenciosamente o pó da minha roupa, com os dedos a roçar no meu pescoço. Ele disse em voz baixa: da próxima vez que fores à vila, vou contigo. Não vou deixar ninguém magoar-te outra vez.
O Samuel trouxe então água morna e ajudou-me cuidadosamente a beber uns golos, com um olhar tão terno que derretia. Cláudia, passaste um susto. Vou fazer-te um chá calmante quando voltarmos. Os três olharam para mim com os olhos cheios de preocupação, dor de coração e admiração indisfarçada. O ambiente era ao mesmo tempo íntimo e sincero. Ao olhar nos seus olhos sinceros, o meu coração aqueceu e por um momento, não soube como responder. Ao olhar para os seus olhos sinceros, o meu coração aqueceu. Mais tarde, graças ao magistrado Teixeira, consegui que o Lucas e o Samuel fossem dispensados do exército, para que pudessem deixar para trás o passado de soldados em debandada. Depois de os trazer de volta à Val do Carvalho, aumentámos a nossa plantação e introduzimos melhores colheitas e métodos de cultivo. Não só a nossa família prosperou, como também ajudámos toda a aldeia. Neste mundo caótico, fizemos a nossa posição através da agricultura, abrindo um caminho com as nossas próprias mãos. À medida que o outono se aprofundava, a estufa da família Ferreira tinha-se tornado uma quinta ordenada e arrumada. Os calos dourados do arroz inclinavam-se, e as ervas e verduras na estufa pareciam frescas e terras. Os aldeões estavam ocupados a ceifar, as suas gargalhadas ecoavam pelos campos. O Afonso, de braços nus, carregava um saco de cereal, com suor a escorrer do queixo, mas ainda assim olhava para trás, para mim, na crista, com um sorriso. O calor nos seus olhos ainda mais brilhante que o sol de outono. O Lucas estava junto ao escritório de contabilidade do campo, a verificar cuidadosamente os registros da colheita. Enquanto os seus dedos percorriam o livro-razão, o seu olhar desviava-se inconscientemente para mim, mas desviava o olhar rapidamente sempre que os nossos olhos se encontravam, com um ligeiro rubor a subir-lhe às orelhas. O Samuel veio com água como ela acabada de fazer, com passos suaves. Quando me entregou a tigela, evitou cuidadosamente tocar nos meus dedos e disse baixinho: "Está quente, bebe para aliviar a garganta." Ao cair da noite, a quinta ficou silenciosa. No pátio da casa de campo, a lenha crepitava, e a mesa estava carregada com um banquete da colheita. Com ave brava estufada, tão terra que se desfazia, salada refrescante de verduras e grãos mistos aromáticos, nós quatro sentámos-nos à mesa. O Afonso não parava de encher a minha tigela, escolhendo para mim os pedaços mais terros. O Lucas empurrou silenciosamente as nozes descascadas na minha direção, enquanto o Samuel tratava da panela de sopa, servindo-me uma tigela de sopa quente de vez em quando. Olhei para os três, cada um tão diferente mas igualmente sincero, e uma profunda sensação de paz invadiu-me. O magistrado Teixeira e o Vítor enviaram presentes, junto com uma nota a oferecer-se para nos recomendar, para introduzir estas melhores colheitas nos condados vizinhos, para que mais pessoas pudessem sobreviver a estes tempos caóticos. Ergui a minha tigela e disse com um sorriso: "Por esta jornada, estou tão grata por ter-vos a todos." O Afonso ergueu o copo e fez eco: "Ficarei com a Cláudia para sempre. Protegerei esta quinta. E protegerei a nossa casa." O Lucas e o Samuel trocaram um olhar, e acenaram com a cabeça ao mesmo tempo, com o tom firme: "Nós também." O luar entrou no pátio, banhando-nos suavemente aos quatro. Não houve grandes declarações, apenas companheirismo e cuidado do dia a dia. Neste mundo caótico, encontramos as nossas raízes na agricultura e apoiámo-nos uns nos outros. Transformámos uma cabana de palha dilapidada na casa mais acolhedora e vibrante. Nos anos que seguem, que tenhamos sempre paz e felicidade.